Começa agora o Iluminar. Prazer te receber, também é um parceiro da gente, tenho certeza que nós estamos extremamente felizes de tu estar aqui. Seja bem-vindo. Uma satisfação imensa, muito obrigado, Ana. Carlos, então, é autor, junto com a Vera Campetti, a sua esposa, do trabalho mediúnico, Desafios e Possibilidades. E eu vou dizer, né, Carlos, o livro está entre os mais vendidos, entre os e-books da Federação Espírita Brasileira. Exato. Carlos, Kardec afirma que mediunidade é uma faculdade dada para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência. Foram anos de pesquisa, de convívio com médiuns, com grupos mediúnicos e das mais variadas culturas. Por que esse tipo de acontecimento ainda é frequente nas casas espíritas? Olha, muitas vezes é falta de esclarecimento. Allan Kardec, ele nos apresenta a mediunidade como ela é de fato, é algo espontâneo da nossa vida. Ele diz que, inclusive, a mediunidade está entre as leis da natureza. É algo que acontece com todo mundo, independente de religião, não é? E é muito raro você encontrar alguém que não tenha tido algum tipo de experiência ou que não tenha familiares que tenha vivenciado a questão da mediunidade. Então, Kardec vai dizer que para que você tenha um exercício que seja produtivo da mediunidade, você precisa entender o mecanismo, como é que ela funciona, quais são as leis que a regulam. Porque nós vivemos num mundo de afinidades. Há um ditado popular que diz assim, semelhante atrai semelhante. Então, e isso é muito válido, na realidade espiritual mais ainda. Então, a depender do tipo de pensamento que a gente tem, de interesse, de desejos, a gente vai atrair um tipo de companhia. Aí nós vamos aprender com o Espiritismo que para atrair os espíritos superiores, nós precisamos vibrar de maneira positiva. Mas então, a moral do médium influencia no exercício da mediunidade? Vai influenciar na qualidade do trabalho. Ou seja, em princípio a mediunidade não tem nada a ver com moral, porque ela desponta numa pessoa, seja ela não é com a moral ilibada ou não, seja até desequilibrada, mas a moral vai dar uma qualidade, vai fazer com que a mediunidade se torne positiva. E pode ocorrer então um afastamento, segundo o que está aqui no livro, dos bons espíritos? Pode. Os bons espíritos se afastam daqueles que não estão sintonizados com o bem. E isso acontece de maneira individual e coletiva. Então, quando há um grupo de pessoas, até às vezes numa casa espírita, se de repente começa a se desviar do propósito do bem, a espiritualidade superior, eles não impõem. O espírito superior nunca impõe. Ele propõe, sugere. O indivíduo, nós seguimos ou não. Agora, os espíritos inferiores, eles não sabem as consequências disso, então eles querem nos impor. Eles querem nos induzir ao engano, a ficar atrasados no nosso processo evolutivo. Se a gente tem tendência à bebida, a beber. Se tem uma tendência ao desequilíbrio no campo da droga, a nos drogar. E assim sucessivamente, para dificultar a nossa evolução. Carlos, no livro fica evidente que a mediunidade é um instrumento para o nosso crescimento moral, tanto de encarnados como de desencarnados. Seguro. Por que ainda se tem uma mania de dizer que aqueles irmãos desencarnados, entre aspas, atendidos nas reuniões mediúnicas, é que são os sofredores? Na verdade, depende muito do posicionamento que a gente assume na vida, a gente também é sofredor, não é? O médium, às vezes, inclusive, ele é levado à mediunidade por uma questão de compromisso. Chegou lá no mundo espiritual, na hora do planejamento, ele olhou tanto de coisa que ele fez de engano no passado, aí ele pede assim, olha, eu quero nascer sem braço, eu quero nascer sem perna, eu quero nascer com doença e tal. E aí os mentores amigos examinam e dizem, só você tem uma outra opção, nasça médium, não é? Para você poder ajudar o semelhante e seguir a orientação de Pedro na primeira epístola que ele escreveu, onde ele diz assim, o amor cobre a multidão dos pecados. Aqui no Espiritismo, a gente pode dizer assim, o amor cobre a multidão dos enganos. Então, a mediunidade é uma oportunidade do exercício do bem em favor do semelhante. Quando o indivíduo não entende isso, ele se compromete ainda mais. E ele se compromete ainda mais quando ele acredita que é missão ou que é dom? Depende muito, porque o verdadeiro missionário, segundo Allan Kardec nos esclarece, ele não se dá conta de que é missionário. E ele não se preocupa com isso. Ele não se dá conta justamente porque ele não para pensar. Ele não tem tempo de ficar pensando se ele é missionário ou não. Ele está no exercício da tarefa. Agora, a pessoa que fica achando que é missionário, então é porque não é.
Porque aí, se achar é porque não é. E aí a mesma coisa acontece, os integrantes dos grupos mediúnicos devem orar uns pelos outros. Seguro. Devem evitar de não falar mal um dos outros. Seguro. E também de estabelecer diferença entre um e outro. Mas, Carlos, isso é meio frequente nos grupos mediúnicos, não? Normalmente, nós seres humanos somos muito voltados para esses aspectos negativos. Tanto é assim que os meios de comunicação, e eu sou jornalista, posso falar disso com toda tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, eu estudei esse assunto e convivo com esses meios, não é? Então, o que acontece? A comunicação hoje está muito baseada nesse aspecto negativo. É falar mal dos outros. É destacar as coisas negativas que aconteceram. E dizem que isso é o que dá ibope. Isso é o que interessa para as pessoas. Então nós, como pessoas, devemos evidenciar, não é para os meios de comunicação, não precisa fazer nada. Basta desligar o canal, mudar de canal, não é? Eles vão entender com o tempo que a gente não quer ouvir essas más notícias, porque nós não estamos mais interessados. Mas para isso é preciso mudar a gente primeiro, começar a não falar mal dos outros, que é uma tendência que a gente tem. E o falar mal do outro está dentro de um aspecto muito negativo, que se chama murmurar. Significa que nós não estamos satisfeitos com o que Deus, nosso Pai, nos oferece. E isso é ingratidão. Então é gravíssimo para nós. Falar mal dos outros é um problema muito grave que nós precisamos corrigir e rápido. Por isso espíritas, não é? Ou não espíritas, não interessa. Se você está ouvindo isso, vamos pôr atenção. Não é fácil vencer esse vício. Porque nós nos acostumamos a ele ao longo de milênios, não é? Fazendo a mesma coisa, em várias reencarnações, séculos e séculos repetindo a mesma coisa. Mas hoje a gente precisa dar um basta, dizer, não vou falar mal de ninguém até a hora do almoço. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Na hora do almoço, não vou falar mal de ninguém até de tarde. Igual lá nos Alcoólatras Anônimos, a gente aprende a fazer para evitar a bebida, não é? Não beber até a hora do almoço, não beber até de noite, não beber até a hora de dormir. Então, não falar mal de ninguém até a hora do almoço, não falar mal até o anoitecer, não falar até dormir. Amanhece o dia seguinte de novo, que nós vamos precisar nos treinar para não falar mal dos outros. E aí o que a gente diz para o médium que pensa assim, não, mas eu sou um espírito eterno, eu posso corrigir isso em outras encarnações, e aí não haverá problema nenhum, agora eu estou a Ana ou eu estou o Carlos, e aí tá tudo bem. E aí, Carlos? Bom, ele poderá corrigir em outras encarnações, poderá, mas será conveniente? A questão é que a espiritualidade, inclusive, esclarece isso. Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem, não é? Conforme passa o tempo, as nossas situações se agravam, especialmente se nós sabemos a minha encarnação me foi dada agora, não é? Como uma oportunidade. Imaginemos o significado da reencarnação. Há uma fila imensa de espíritos esperando. A gente provavelmente aguardou chegar a nossa vez. Aí chega aqui, quando chegar do outro lado, a gente não sabe quanto tempo vai levar outra vez. E a gente só consegue solucionar as nossas problemáticas que a gente criou aqui na Terra reencarnando. Então não vai querer dizer que vai evoluir lá no mundo espiritual, porque há um limite. Lá a gente aprende muita coisa, mas aí tem que vir aqui para resolver o que a gente deixou de pendência. Então vai ter que reencarnar mesmo. E aqui agora se agrava a problemática, não é? Que para nós espíritas, aumenta a conta. Especialmente, aumenta a conta e se agrava a situação. Por quê? Porque a Terra está chegando na condição de regeneração. Então, aqueles que não querem seguir o ritmo, que ficarem atrasando por preguiça ou por negligência, ou porque, depois eu resolvo, vai ter que resolver no mundo inferior, porque aqui vai evoluir e a gente não vai poder continuar reencarnando se não estiver seguindo o passo da evolução. E por falar nisso, tu falaste nos meios de comunicação, e a internet, assim, tem textos de toda ordem. Tem. E aí nós, espíritas, damos uma aproveitadinha, imaginando que estudar, às vezes, apenas pela internet é muito bom. E muitos dizem assim, estamos entrando na era em que os fenômenos serão ainda mais evidentes. Haverá comunicação até pela tela da televisão. Bom. Porém, há estudos comprovados que dizem que a mediunidade do futuro é a intuição. Bem. E aí, Carlos? Bom, o que acontece? Já se tentou, não é, experiências com esse campo da transcomunicação instrumental para que os espíritos pudessem, não é, se apresentar pelas televisões, inclusive, a gravações de rádio. O fenômeno é possível, mas ele não é tão frequente. E depois, o que acontece? A internet é um instrumento maravilhoso, de fato,
Nós, inclusive, escrevemos um artigo, foi publicado no Anuário Espírita a respeito do assunto, e que está inserido num novo livro nosso, que está já na FEB, que se chama Realidade Essencial. Vamos ver se ele vai poder ser publicado, e em que a gente comenta a respeito, né, das excelências da internet num certo aspecto e das dificuldades no outro aspecto. Então, se souber utilizar, é muito bom. Mas todo o material que a gente ali busca tem que passar por um crivo, né? Porque ali tem de tudo. Mas hoje em dia você pode comprar e-books, não é? Que são da própria editora. Você vai pagar um preço menor, não precisa piratear, não precisa pegar um PDF todo adulterado, como a gente vê. Tem gente que está lendo livros, PDFs, inclusive da FEB, e não se dá conta das adulterações que estão lá dentro. Então tem que tomar muito cuidado com esses PDFs que a gente pega por aí sem saber a fonte de onde está vindo, né? Hoje em dia já não há mais necessidade de você pegar, porque não deixa de ser piratear, verdade? Quando você pega um PDF para utilizar que não é da própria editora. Então hoje em dia já existem e-books que estão sendo vendidos. Você gosta de ler na tela? Compra o e-book. É mais barato, não é? E você está ajudando. Todas essas instituições, como a própria Comunhão aqui, tem suas obras assistenciais. E o dinheiro não é para pagar, não é para os diretores da casa. O dinheiro é canalizado para o pagamento dos funcionários que são necessários para a manutenção da instituição e para as pessoas que são necessitadas, não é? E para gerar novos livros, e é esse ciclo, não é natural. Então é importante comprar e evitar. Então a internet tem excelências, mas também tem, não é, suas dificuldades. E não vai substituir jamais o esforço da pessoa. A pessoa poderá ler em qualquer lugar que for, mas ela vai ter que meditar aquilo, vai ter que formar os conceitos dentro dela e vai precisar vivenciar. Que não adianta, por exemplo, o livro Trabalho Mediúnico. Ele está baseado numa pesquisa bem profunda que a gente tentou fazer. A gente buscou os principais autores, nós nos baseamos muito em Diálogo com as Sombras. Ele é quase uma sequência do Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Mas nós também nos baseamos na nossa experiência, que iniciou no campo da mediunidade com os meus 3, 4 anos de idade. Aqui, no caso, eu sou médium. A Vera é a dialogadora, é a doutrinadora. Mas nós escrevemos isso a 4 mãos. Ela disse, o pessoal vai pensar que eu escrevi a parte da doutrinação e você a outra. Mas tudo foi revisado, não é? Teve partes que ela escreveu aqui do início, que eu escrevi também lá do final, onde ela está falando do diálogo. Porque a gente teve as experiências. Às vezes ela via a visão do diálogo conforme o dialogador, o doutrinador. E eu dizia para ela, agora a visão do médium, que estava participando, né, assistindo o diálogo, enquanto o espírito era orientado, né? Mas aí nós podemos dizer, então, que os fenômenos vão aumentar ou que a mediunidade do futuro é a chamada intuição? Sim. A mediunidade do futuro não pode ser intuição, porque a intuição não é mediunidade. A intuição é um fenômeno anímico. Ela está no campo do animismo. Por quê? Porque é um produto da própria alma. Você tem intuição quando sai dos refolhos lá do passado que você acumulou dentro de você. Aquilo então vem para a tona e aquilo é intuição. Agora, a inspiração é a influência dos espíritos em relação a nós. Nós desenvolveremos as duas coisas. A mediunidade do futuro é a inspiração. E nós teremos essa faculdade anímica, que é a intuição, bastante desenvolvida. A intuição é que nos dá a certeza de que aquilo está certo e não precisa raciocinar. Mas, Carlos, olha só, no livro também diz que a palavra animismo ainda é mal compreendida dentro do processo mediúnico. Nos ajuda a entendê-la um pouquinho mais? O animismo é, às vezes, muito mal interpretado. A gente, como médium, passa por experiências difíceis, às vezes, por conta do chamado doutrinador, que não entende que o processo anímico faz parte, não é, da faculdade mediúnica. Que é muito difícil não haver participação do médium. Que quando o médium participa com 50%, ele é um excelente médium. Já é aqueles considerados Chico Xavier, não é? Então, é muito natural a participação do médium na comunicação. O padre Quevedo, um período, queria fazer experiências com Chico. E ele queria botar um aparelho, né, para provar que o cérebro do Chico continuava funcionando enquanto ele recebia psicografias. E o Chico disse para ele simplesmente, Emmanuel não permite fazer esse tipo de experiência. Porque é lógico que o cérebro dele está funcionando. Ora, é desconhecer demais a realidade para achar que o cérebro não está funcionando. Por onde é que o espírito está transmitindo a comunicação? O cérebro é uma máquina, não é? Que está em funcionamento. O espírito está usando o cérebro do médium para transmitir a comunicação. Então, o que acontece? É preciso considerar essa realidade. O médium participa. O André Luiz coloca a mente é a base do fenômeno mediúnico. Então, o cérebro, como instrumento da manifestação mental, vai estar participando. Então, o animismo, ele só se converte em problema quando ele não é trabalhado. Quando a participação do médium, ela é muito grande,
chega aí uma situação em que é mais o médium do que o espírito. Aí é grave, aí precisa ser trabalhado. Mas como é que isso vai acontecendo? Na medida em que o médium vai exercitando, ele vai trabalhando sob a orientação de pessoas experientes, ele vai conseguindo se apassivar mais, se concentrar mais profundamente, e ele vai dando condição para que o espírito se manifeste mais integralmente, não é? No momento da comunicação. Isso é um exercício. E algumas pessoas têm a faculdade mais adestrada, ela se desenvolve mais rápido, outros levam mais tempo. Carlos, tu consideras, depois das inúmeras pesquisas que vocês vêm realizando, prudente o chamado paciente presenciar a manifestação mediúnica quando do tratamento e até mesmo depois ser chamado posteriormente para uma conversa, para que sejam explicados a ele o que foi visto? Isso ajuda em quê, Carlos? Em nada. Com toda sinceridade. Não há necessidade da presença do paciente, isso já ficou demonstrado, não é, ao longo do tempo, mas algumas pessoas continuam insistindo nesse tipo de prática. Há pessoas que, inclusive, não têm condição, né, de entender o que está ocorrendo ali com ela, nem com as explicações depois. O que vai dar condição a ela de entender o que está acontecendo é o fato dela estudar, não é? Conhecer o espiritismo ao longo do tempo. E depois, para que ela precisa entender? Ela vem com uma problemática, com uma situação difícil. E foi resolvido o problema dela, ela está se sentindo melhor agora. Ela aprendeu que ela tem que orar por esse indivíduo que era chamado obsessor, que na verdade não é o algoz, não é? Muitas vezes é um irmão necessitado, tanto quanto o chamado paciente. E aquelas situações da manifestação lá, do atendimento dele, não vão contribuir em nada para a pessoa que está ali assistindo. Mesmo porque Allan Kardec, ele nos recomenda por causa da experiência que ele teve também. A prática mediúnica seja uma prática privada, apenas com a presença das pessoas que entendem o que está acontecendo. Então o paciente vem na casa espírita. Se a casa espírita considera que precisa ser ao mesmo tempo, que não tem necessidade nenhuma, bota o trabalho mediúnico acontecendo numa sala ao lado, não é? Enquanto o paciente está ouvindo uma palestra, recebendo passe, não é? Então, estivemos em casas espíritas, fazendo a palestra para os pacientes, enquanto o trabalho mediúnico acontecia em outra sala. Qual o problema disso, não é? Então, tem casas espíritas que fazem isso. Agora, colocar o paciente dentro da sala é correr um risco desnecessário. Porque o espírito, como tem muita afinidade com ele, ao invés de se manifestar no médium, poderá vir a se manifestar por ele, que não tem adestramento, não está preparado para dar a condição para o atendimento. Que tipo de avaliação é aconselhável para que se formem os grupos mediúnicos? Ou nós podemos fazer mais ou menos assim? Esperar o aluno terminar o estudo sistematizado e, como dizem os jovens, tipo produção em série, vai todo mundo para a educação da mediunidade sem nenhuma avaliação. Acho que o livro não diz muito isso. Ele fala, ele trata do assunto. trata bastante. Porque e nos conta uma experiência que está aqui. Ele é grande, o que acontece é um grande desafio, não é, para as casas espíritas. O que fazer, de fato, né? Porque você não pode levar a pessoa que chega na casa espírita e diz, eu quero mediunidade. A pessoa não conhece o fenômeno, não sabe o que está acontecendo. Apesar da mediunidade ser uma faculdade natural, como a gente já colocou, ela é espontânea, ela desponta, não é? Mas saber utilizá-la bem depende da gente estudar, conhecer o fenômeno e se educar, fazer uma educação dessa faculdade, para ela ser produtiva para nós e para os outros, que essa é a proposta do Espiritismo. Não tem nada de proibição, não tem nada de mistério, nem nada disso não, é tudo muito natural. Mas o que acontece? A pessoa chega e pede para ir para o trabalho mediúnico, ela não está preparada, ela chega lá, ela não vai entender, depois ela sai dizendo assim, aquele cara estava fingindo, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo. E poderá normalmente acontecer, especialmente se a pessoa não tem uma base, pelo menos espiritualista, não é, bem acentuada, ele nem acredita às vezes, não é, que o espírito possa se comunicar. Ele até acha que ele sobrevive, mas que não pode se comunicar. Vai para um trabalho mediúnico, ele não vai entender nada do que está acontecendo mesmo. Né? Ainda vai tomar um susto. Ainda assusta. Então, às vezes, acontecem os fenômenos e a pessoa não está preparada para eles. E está evidenciado também que a presença da pessoa que não conhece o fenômeno e não acredita nele atrapalha o fenômeno. Porque nós estamos trabalhando com um campo psicológico, não é? Então, o psiquismo do indivíduo interfere com o psiquismo do outro. Se ele está numa coisa dizendo e pensando que aquilo não existe, então ele está interferindo para que aquilo não aconteça. É um fenômeno natural. Agora, depois tu vai contar a experiência que está aqui. Tá legal. Mas antes disso, o livro também fala que há muitos espíritas que dizem assim,
quando recebem uma mensagem ou, entre aspas, Você né? leu, hein, no livro. Mas é que eu sei como é que é, né? Depois a gente vai falar de obsessor encanado. Mas tem muitos espíritas que quando recebem uma mensagem, um puxãozinho de orelha, um recadinho, dizem assim, mas eu sou meio cético para essas coisas. Mas como é que pode isso, Carlos? É interessante, né? Às vezes a pessoa está vivendo aquela situação ali, mas não acredita muito. A gente tem, né? Eu conheço companheiros que, inclusive, eles não aceitam muito que o médium dê comunicação, que eles ficam na dúvida se aquilo realmente existe, né? Mesmo estudando há muito tempo. É natural, faz parte do processo, ninguém está obrigado a acreditar. Nós tivemos um companheiro nosso, ele veio do protestantismo, com muita dificuldade de entender a mediunidade, ele perguntou, eu vou ter que me meter com esse negócio de mediunidade? Eu disse, não, de jeito nenhum. Não tem necessidade nenhuma. A mediunidade virá ao seu encontro no momento adequado, né? Fique tranquilo, porque já está presente. Na verdade, a gente que não identifica. Mas você não está obrigado a nada disso. Nem nunca será numa casa espírita equilibrada. Não vão dizer, se você é médio, vai ter que desenvolver. Isso aí né? A gente tem que perguntar, cadê a bola de cristal para dizer? Não é? Então, o não exercício, eu posso canalizar a energia para outra atividade. Pode. E nem sempre a pessoa tem essa faculdade pujante ou manifesta. Então, esse companheiro nosso, 5 anos depois de estar estudando, não é? Já fazia palestra, inclusive, na casa espírita, estava em grupos de estudo. Aí, finalmente, ele resolveu aderir a um grupo de estudo da mediunidade. Foi espontaneamente, quando ele definiu, foi para lá. Hoje em dia, ele atua em trabalhos mediúnicos. Agora, vou deixar tu contar, então, a experiência de um jovem que chegou meio atrapalhado depois que saiu de um ESD num grupo mediúnico. Pois é, situação complicada, viu? Na verdade, era um grupo desses. Foram levados, o grupo inteiro, saiu do ESD, foi levado o grupo todo para a prática mediúnica. E estando no exercício, eles não estavam preparados. Um dia, um médium recebe um espírito, e o outro do lado recebe outro. E no diálogo ali, os dois reconheceram. Ai, quanto tempo, fulano! E começaram a se abraçar ali na situação, né? E você vê o desconhecimento. Os espíritos precisam disso, não é? Estando na realidade espiritual, então é muito desconhecimento. E também o trabalho que trabalha era aquele. Estava tendo manifestações ali né? São espíritos necessitados, se encontrando dentro do trabalho mediúnico. São coisas raras assim que acontecem por causa da falta de orientação. Esse grupo não foi para frente. Uma das pessoas saiu do trabalho justamente porque alguém disse para ela que não podia dar essas comunicações desse jeito para ficar provocando. Achou interessante, então toda sessão tinha encontro de espíritos lá, que não se viu há muito tempo. E que se vê também, às vezes, muitas pessoas que dizem ver o mentor espiritual da casa o tempo todo na casa. Ele tem mais o que fazer, não tem, Carlos? Olha, é um negócio muito interessante. Tem gente que acha que os espíritos estão aí à nossa disposição o tempo todo. Isso me faz lembrar de uma situação. Eu morei numa república um período. E a dona da república, da república, né, a dona da casa, ela morava lá também. E ela recebia pessoas para orientar. E ela dizia que ela recebia um mentor, né, um espírito, para orientar as pessoas. E um dia... ela foi uma pessoa, falou lá e tal, e saiu. A pessoa foi embora. E ela estava com uma amiga, a amiga tinha assistido tudo. Quando ela saiu, eu vi ela dizendo para a amiga, essa boba, acha que eu vou estar encavalado o dia inteiro? Então, você vê como são as coisas, né? Nem os espíritos inferiores ficam o tempo inteiro ao lado das pessoas. Imagina os espíritos superiores, eles têm trabalho para fazer, têm compromissos. E eles estarão onde a gente estiver fazendo o bem. Seja o mentor da casa, seja aqueles que colaboram com ele, estarão conosco na prática do bem. Se não houver necessidade da sua presença para alguma coisa útil, eles estarão cuidando de alguma coisa útil. A casa está protegida todo o tempo. Lógico que a casa estará protegida todo o tempo. Se nós estamos orando, pedindo ajuda, fazendo bem dentro da casa, e terão os técnicos que cuidam desse assunto e se revezam para cuidar da casa. Agora, o mentor não é nosso escravo para estar todo o tempo do nosso lado. Ele vai estar quando isso for necessário, e por decisão dele, não nossa, que diz o Chico. O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Senão fica muito complicado. Uma outra questão importante relacionada ao mentor é que muitos ainda dizem assim, nas comunicações mediúnicas, mas o mentor ocupou a posição do dialogador e auxiliou. O que é isso, né, Carlos? É possível. É possível. No entanto, a espiritualidade nos respeita muito. A depender do tipo do trabalho que você combinou de fazer. Tipo, você estabeleceu um horário, eles obedecerão o horário.
Se estabeleceu uma regra. O mentor espiritual se comunica no início. O mentor vai se comunicar no início. O mentor se comunica ao final do trabalho. Ele vai se comunicar no final. Mas não é sempre. Não. Se houver uma comunicação no meio, tendo isso sido combinado no grupo, é um mistificador. E o que é um mistificador? O mistificador é um espírito que assume o lugar de outro. Perfeitamente possível. A gente até comentou que Kardec aprendeu que o trabalho mediúnico não podia ser público quando, uma vez na Sociedade Espírita de Paris, a gente coloca o caso aí também no livro. Há uma comunicação e o espírito assina São Luís. E Kardec não disse nada. Foi para casa, examinou aquilo. Na semana seguinte, ele evoca São Luís. Aí diz assim para São Luís: por que você, como o mentor espiritual, que ele chamava presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, permitiu que outro espírito assumisse o seu nome aqui? Aí São Luís disse: ora, se a preparação é fundamental, não é, para o trabalho. Aí, mas nós fazemos evocação dos bons espíritos no começo, oramos, pedimos. Aí ele diz assim para Kardec: acaso você viu o sorriso de mofa da assistência, não é? Enquanto você estava fazendo a oração? Aqueles companheiros que entraram com ele também podem se comunicar. Vocês deixaram eles entrar? Então, São Luís deixou para que fosse aprendida a lição. Deve ir para a prática mediúnica quem sabe o que está fazendo, não é? E que, inclusive, saiba que tem que se proteger para não entrar lá com os espíritos obsessores que podem tomar conta do trabalho. A gente aqui não trata desse assunto. E trata de um outro assunto muito importante aqui, relacionado também às reuniões mediúnicas, que diz assim que nós somos médiums 24 horas. E aí? Quem fala isso é o Raul. Diz assim, tem gente que pensa que o médium é médium só quando vai lá. Tem um trabalho mediúnico na terça-feira, né? Aí ele é médium só naquele dia. Quando ele entra ali para a porta do centro, para dentro, ele senta lá na ele é o bonzinho na mesa, ali, né? Ali ele virou médium, né? Mas o médium é o médium o tempo todo. O médium não é médium só porque foi lá na casa espírita e se concentrou para o trabalho mediúnico. Se ele é médio todo o tempo. Então ele tem que ter a vigilância, tem que ter a oração, tem que estar todo o tempo. Aí diz assim, mas eu me preparo bem no dia do trabalho mediúnico. Opa, como é que é isso? Ele, durante a noite, ele se desdobra. Se ele efetivamente está no grupo mediúnico, tem uma equipe espiritual com a qual ele colabora. Então, durante a noite, ele se desdobra, vai trabalhar. Vai levar livros para as pessoas, né? E apresentar livros. Aqui no livro a gente conta uma situação. E na mesma noite, eu sonhei que estava recebendo um espírito. E na mesma noite, a minha mulher sonhava que dialogava com o espírito que o médium era eu. Então a gente também trabalha no mundo espiritual, inclusive atendendo a espíritos que estão em situação de debilidade, não é? Que tem dificuldade de entender o que está acontecendo com eles. Então há trabalhos mediúnicos no mundo espiritual. Se a pessoa tem dúvida quanto a isso, basta ler o livro Libertação. Quando Gúbio passa para André Luiz o comando da expedição e ele vai fornecer ectoplasma para a materialização de Matilde para atender Gregório. Então, são situações que a gente tem que ver que existe na realidade espiritual, não é? A gente sempre dá um presente para os nossos companheiros de trabalho, e para ti nós escolhemos uma música que depois eu conto qual é, na voz de Elizabeth Lacerda, o presente para ti. Muito obrigado. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Música realmente muito bonita, emociona a gente, né? A voz da Elizabeth é... Carlos, vendo você falar assim da experiência que você tem com a área mediúnica, como é que a gente pode entender o médium que se restringe ao trabalho da mediunidade dentro da casa espírita? Aquele que vai no dia da reunião e restringe. É aconselhável isso? Como é que funciona? Antes de responder, Saulo, agradecimento, Ana, linda música, linda a voz, né? Muito obrigado pelo presente. Saulo, é problemático, não é? A gente, inclusive, comenta no livro Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, da importância do trabalhador da área mediúnica ser um trabalhador da casa espírita. Porque como é que você vai apoiar vibratoriamente, que o trabalho mediúnico é um apoio vibratório à casa espírita, uma casa que você não conhece, uma casa que você nunca participa, não colabora. Então, é recomendável que o trabalhador do trabalho mediúnico vá pelo menos a mais uma atividade da casa, ainda que seja no mesmo dia, não é? Mas que ele participe de alguma outra atividade. E, especialmente, se ele tem dúvida em qual área agregar, que se agregue à área de assistência e promoção social. A linha daquilo que Kardec falou, Isso. Da caridade como sendo o emblema nosso da doutrina. Uhum. Carlos, como é que eu consigo detectar um processo obsessivo? Olha, os sintomas variam muito, não é? Mas normalmente há uma alteração do comportamento da pessoa. Há alguma variação. Há alguns processos que são muito sutis, há muita afinidade entre o obsessor e a pessoa, e aí fica mais difícil de detectar. Mas é muito comum que haja uma mudança de comportamento. A pessoa tem repentes de nervosismo, né? Ela se faz um pouco irascível em relação às outras pessoas e às situações. E há uma mudança de comportamento normalmente. Então, se os familiares estão acompanhando, vão notar que há alguma coisa diferente, não é? Que antes não era dessa maneira. Aí precisa trabalhar. Principalmente, o que pode ajudar a detectar é essa mudança de comportamento. Uma breve conversa com um médium é capaz de detectar isso? Não. Depende muito. Há pessoas, inclusive, né, a gente aprende a nunca dizer para a pessoa que ela está numa obsessão. Nunca. E nem que tem muitos irmãos acompanhando, porque é natural. Muito menos, lógico que tem. Nós estamos todos cercados de nossos irmãos, não é? Mas isso assusta as pessoas às vezes, né? E não é necessário. Então,
não tem ninguém que possa, né, pelo simples fato de olhar. Se não conhece, o que vai definir para a gente saber se a pessoa está no estado obsessivo? Você tem que conhecer a pessoa, né? Há alterações do comportamento dela, na própria fisionomia, muitas vezes. Se você conhece a pessoa, agora você nunca viu a pessoa, você olha a pessoa, vai saber que está no estado obsessivo, pode ter dúvida, pode supor que esteja, não é? Agora o que vai revelar isso é o comportamento da pessoa, a maneira como ela está agindo. A gente está no estado obsessivo quando a gente, por exemplo, está no trânsito e há uma situação qualquer, a gente bota a cabeça para fora e começa a gritar com todo mundo, fica brabo, faz sinal. É automática a atração dos espíritos inferiores. Já entrou no estado obsessivo. Pode ser uma obsessão simples, mas ela pode se complicar. Esse ponto é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa acha que o espírito está prejudicando ela, mas é o próprio estado emocional dela que está atraindo espíritos desequilibrados, né? Porque é aquilo que a gente colocou inicialmente, o semelhante atrai semelhante. Se você está no estado de desequilíbrio, vai atrair desequilibrados. E, Carlos, a gente vê hoje na sociedade muita ocorrência de processos depressivos, de processos de transtornos mentais, o transtorno do pânico, síndrome de bipolaridade, né? E tem algumas pessoas que falam que todo processo de alteração é simplesmente devido à influência de espíritos. Mas às vezes a gente tem um componente orgânico, a gente tem um componente psicológico. Como é que a casa espírita deve lidar com isso? A casa espírita, ela não tem a obrigação nem a função de substituir os profissionais, não é, da área médica, da área psicológica, né, da psiquiatria. A casa espírita, ela faz um atendimento fraterno. É aquilo que Jesus propôs, não é? Nós vamos receber o nosso irmão, vamos dialogar com o nosso irmão, vamos passar as orientações que o Evangelho tem para ele, se ele quiser receber, e vai dentro desse campo mais na assistência espiritual mesmo, não é? Fraternal. Agora, se a pessoa tem um estado que ali se evidencia como algo orgânico, médico, é um estado de alteração psicológica, é psicólogo. Não cabe à casa querer substituir de maneira nenhuma. E pode ser que a casa espírita tenha um psicólogo como colaborador, até do atendimento fraterno, mas naquela hora ele não é psicólogo. Ele é atendente fraterno. Isso é importante, né? A gente muito não pode transformar as a casa espírita no consultório psicológico. De forma nenhuma. O consultório a pessoa deve buscar em outra situação. E sempre que possível conjugar, né, os dois tratamentos. Às vezes, inclusive, há necessidade de conjugar as duas coisas. A pessoa está com uma deficiência qualquer orgânica. Um enzima cerebral, é a carência de uma vitamina que debilita, não é? Ela vai precisar tomar o medicamento. Ela toma o medicamento, dá o ânimo orgânico, ela também tem condição, porque há uma influência mútua, espírito, corpo, corpo, espírito. O estado de ânimo do corpo influencia também, não é a manifestação do espírito. Então a gente pode até ter uma situação que um problema que começa organicamente pode evoluir para se complementar com um quadro obsessivo, e um quadro obsessivo que tem consequências no organismo. Com certeza. Normalmente, quando aparece uma enfermidade física, há um estado espiritual alterado, já de desequilíbrio. Mas pode haver situações em que, por não haver cuidado, o indivíduo, então, tem uma problemática física que vai se agravando e aquilo tem uma interferência espiritual, sim. Carlos, e aquele médium, então, como nós já conversamos aqui, que acredita que ainda vai viver milhares de encarnações e aí tem um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Como é que ele vai resolver isso? A obsessão de encarnado para encarnado é uma situação que a gente vê muito comumente. É a mulher que deseja dominar o marido, ou o marido que deseja dominar a mulher. Isso é a obsessão de encarnado para encarnado. É a mãe que acha que possui o filho, não é? Cria aquela situação de dependência e aí há ciúmes, aquela coisa toda. É situação de obsessão de encarnado para encarnado. É uma amiga no trabalho que tem ciúmes da outra amiga, aquela situação está ali exercendo uma influência de obsessão. Então, essas coisas podem ser trabalhadas? Podem. A própria pessoa se conscientizando, ela pode trabalhar isso. Ou alguém que tem amizade que possa ajudar a pessoa a se dar conta disso, né? E agora tem que ser resolvido assim que detectado. Isso não pode ser protelado, porque esses viram estados mórbidos. Porque às vezes há um estado de obsessão de encarnado para encarnado em que o obsessor gosta da situação e o obsidiado também. Fica cria dependente processo de codependência. do outro. E aquilo não é bom para nenhum nem para outro, porque os dois seres não se desenvolvem espiritualmente. Nós somos criados como seres gregários. Nós somos automaticamente dependentes uns dos outros, mas no sentido positivo, de uma dependência consentida que nós fazemos no sentido de nos auxiliar mutuamente e nos auxiliar inclusive a evoluir. Agora, quando isso se torna um estado mórbido na relação,
Isso é prejudicial e atrapalha a evolução. Qual que é o papel da pessoa que percebe que ela está vivendo um processo de obsessão? O que ela precisa fazer de mais importante? Porque não basta a atuação do médium, não basta a atuação da casa espírita, né? A pessoa também tem um papel nisso. Tem um papel fundamental. Se ela percebe, isso já é uma grande vantagem. Que a pessoa se deu conta, ela tem como trabalhar. E existe um elemento que ajuda muito, não é? A pessoa pode não ser espírita, ela recorre ao Evangelho, Novo Testamento. Ela lê, ela medita sobre, ela vai encontrando forças para vencer. E quem é espírita, ou a pessoa que é simpatizante, ou que não tenha nenhum prejuízo, pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso te falar, eu passei por, e que não há médium que não tenha passado por estado de obsessão. Na minha adolescência, tinha um companheiro que me acompanhava desde a infância, ele estava presente, mas ficou muito patente, e ele me acompanhou da adolescência até depois do casamento. Até a minha mulher, que diz que ela não tem mediunidade nenhuma, não é? Mas ela tem uma mediunidade de inspiração tremenda e tem uma intuição muito forte, né? Que já é dela desenvolvida. E ela percebia a presença dele, não é? E até me falava. Então, esse companheiro, tinha vezes que eu tinha que vencê-lo pelo cansaço. Ele não me deixava dormir. Então eu me sentava na cama e dizia, já que eu não vou dormir, eu vou ler o Evangelho. Eu li o Evangelho e não conseguia entender nada do que estava lendo. Ele atrapalhava, era difícil, ficava tentando colocar coisa na cabeça, né? Como eles têm uma sintonia muito grande com a gente em função dos compromissos do passado, né? E esse me acompanhava desde muito tempo, então ele tinha facilidade de me perturbar, me dificultar. E eu ficava lendo o Evangelho. Teve uma vez que eu li 3 capítulos. No final do terceiro capítulo, lá para 50, 60 páginas lidas, 70 páginas, aí eu consegui entender a lição. Aí eu falei, opa, deixa eu ler de novo para ver se eu entendi mesmo. Aí, entendi, essa lição está dizendo isso, aquilo, aquele outro, tarará, tarará. Deitei na cama e dormi placidamente. Então, vencer pelo cansaço. Chega uma hora que ele não aguenta, não é? Tanto evangelho na cabeça dele, ele não aguenta. A gente acaba orientando ele na medida que a gente se orienta. Exato, também, né? porque eu estava servindo para mim, né? Para eu pautar o meu comportamento de tal maneira que eu pudesse. Porque a gente diz assim, eu estou sendo vítima da perseguição, mas eu não lembro o que eu fiz para ele. Não é? Numa outra encarnação, às vezes até na própria, o indivíduo desencarna e vem nos obsidiar porque a gente não tratou bem, não teve uma boa relação. Por isso é bom ter relação boa com todo mundo. E se não tem, procurar rápido. Procurar ter. Para acertar rápido. É isso aí. Você falou do Evangelho. O culto do Evangelho no lar, então, pode ser algo importante tanto para a família da pessoa que tem alguém passando pelo processo de obsessão, quanto para o próprio. Com certeza. Para a pessoa obsidiada. Com certeza. O Evangelho, ele faz uma terapia. Agora é preciso ter aquela perseverança. O estudo do Evangelho no lar, uma vez por semana, no horário certo, não é? Porque aí todos nós temos mentores espirituais. Temos aquilo que na Igreja Católica é chamado de anjo da guarda. Quando você vai fazer o Evangelho no lar, esse espírito está conosco. Então nunca nós somos, se somos 3 ou 4, seremos 6 ou 8. Porque os mentores estarão conosco. E eles trazem outros espíritos. Aqueles que estão nos obsidiando, que às vezes nos prejudicam, ou são espíritos familiares, são trazidos para acompanhar a leitura do Evangelho, a interpretação que a gente vai fazer. Isso vai criando uma psicosfera muito boa dentro do lar, não é? E aí, isso é Joana de Ângeles quem diz para Divaldo, em torno de 10 anos, a gente fazendo o Evangelho no lar semanalmente, durante meia hora, 40 minutos, não é? Às vezes a gente faz um pouquinho mais, 1 hora, depende da família, do que está estudando. 10 anos e a gente estabelece, os espíritos conseguem estabelecer um campo de trabalho naquele lar. O lar pode se tornar um posto avançado do centro espírita que a gente frequenta. Que beleza. E é interessante você falar dos nossos mentores, porque às vezes a gente pensa nessa relação só dos obsessores, mas do lado de lá também tem espíritos querendo nos ajudar. Nossa, né? Tem muito. Nós não somos médiums no sentido negativo só não. Tem coisas boas. Infelizmente, ainda prepondera na psicosfera da Terra os aspectos negativos que nós fomos acumulando ao longo do tempo, mas isso está mudando. A própria psicosfera da Terra está mudando em função da nossa conscientização. Então já há mais gente que ora essas músicas maravilhosas como a gente ouviu agora. Não mais aquelas músicas de dor de cotovelo, né? Aqueles negócios todos, e essas músicas muito pesadas que atrapalham. Quando a gente está dentro de casa e coloca essas músicas, elas atrapalham o ambiente do lar. Mas se você coloca uma música como essa, não é? Músicas superiores, elevadas, músicas que estão falando de Jesus, músicas com equilíbrio, não é sem fanatismo. Então isso muda o ambiente, a psicosfera onde a gente está.
Carlos, nós estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso programa, mas Já tu tá acabando, Ana? Já, mas tu voltas dia 29 de junho. Eu queria que tu dissesse algumas palavras para aquele que chega à casa espírita e acredita ter mediunidade ostensiva. Olha, normalmente a pessoa vai porque alguma coisa está acontecendo com ela, não é? E ela, então, acha que ela tem a mediunidade. Várias coisas podem acontecer. Ela pode chegar na casa espírita, ela é convidada para assistir a palestra, receber passe, às vezes agregar um grupo de estudo, a depender da situação ela vai para o atendimento fraterno e tal. Passa um tempo, desaparece tudo. Ela já está na casa, era para levá-la para a casa espírita para se conscientizar da sua realidade espiritual e a suposta mediunidade cumpriu a função dela. Nunca mais vai ter manifestação naquela encarnação. Agora, pode acontecer da pessoa realmente não tá com a faculdade despontando. Aí a pessoa diz, mas agora já tem 50 anos, a mediunidade não tem idade não. Ela pode aparecer numa criança, como ela pode aparecer em alguém com 20, como com alguém com 70 anos. Pode, de repente, manifestar mediunidade. E, então, o indivíduo vai para a casa espírita, ele não tem conhecimento, a melhor coisa para ele, o que é mais prático, o que é mais seguro para ele e para a própria casa espírita, é que ele comece a frequentar a casa. Vá conhecendo as pessoas, ele também se deixe conhecer, que as pessoas o conheçam, que ele crie uma base de afinidade, frequente os grupos de estudo, e quando ele estiver conhecendo bem as pessoas, conhecendo bem a casa, e ele tenha entendido o que é a mediunidade, o que propõe o espiritismo em relação a ela, ele passa a frequentar um grupo mediúnico. Aí vai ser produtivo para ele. Vai tomar tempo? Poxa, quanto tempo vai tomar? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Depende dele. Depende da casa onde ele está, do acolhimento que ele vai ter. Mas se esses 3 anos lhe parece muito, e ele vai embora porque vai demorar 3 anos, então nunca vai acontecer. Ele vai ficar com a mediunidade desequilibrada, não é isso? Então não pode ser impaciente, porque se a pessoa é colocada na prática mediúnica sem estar preparada, não resolve o problema dela. A mediunidade é uma porta, a gente tem o hábito de comentar isso. Não é? Tem gente que diz assim, eu não percebo nada, eu sou como uma porta, a gente provavelmente é médium, né? Tem que esperar para ver, porque a mediunidade é como uma porta mesmo, ela se abre para uma outra dimensão. Então o indivíduo, antes de abrir, ele precisa aprender a fechar, porque quando ele abre, entra. Não é qualquer coisa, se ele não sabe como selecionar. E depois não tem como pôr para fora, ele vai precisar de ajuda, entre estado obsessivo. Então, olha, guarda você que está nos ouvindo. Mediunidade é como essa porta. Tem que primeiro aprender a fechar. Aprendeu a fechar, vai abrir na hora que tiver que abrir, vai deixar entrar quem precisa entrar, vai atender e depois vai continuar com a porta fechada sem ter problemas. Agora, se escancarar a porta, entre estado obsessivo, vai precisar de ajuda. Carlos, muito obrigada. Muito, mas muito obrigada Eu por ter que agradeço estado muito a aqui oportunidade conosco. de estar com vocês. Obrigado, Saulo. Te agradeço. Obrigado, Ana. Você escutou O Iluminar.